Se este vídeo chegou até você, não foi coincidência. Não foi um clique aleatório, nem um acaso algorítmico. Algo em você foi reconhecido antes mesmo de você conseguir nomear o que mudou. Houve um ajuste silencioso no campo que envolve a sua vida, e esse ajuste não passou despercebido. Nem aqui, nem em níveis que a mente racional costuma acessar. Há uma surpresa sutil no ar, como se até inteligências mais elevadas tivessem pausado por um instante para observar o que se estabilizou dentro de você. Você pode ter sentido isso sem palavras. Uma sensação estranha de que algo virou a chave, mesmo sem nenhum evento marcante. Nada externo anunciou a mudança, mas internamente existe um antes e um depois. O que antes parecia pesado agora soa vazio. O que antes fazia sentido agora não encaixa mais. E, ao mesmo tempo, você ainda não sabe exatamente quem está se tornando. Essa é a assinatura de um reconhecimento real. Não é barulho, é silêncio. Quando algo verdadeiro se reorganiza em você, o campo responde primeiro. Não há fogos, não há avisos. Há um realinhamento profundo, quase imperceptível, como placas tectônicas se movendo sob o oceano. E quando esse tipo de movimento acontece, ele chama atenção. Não porque você pediu, não porque tentou, mas porque, em algum ponto recente, você parou de resistir ao que estava se formando. Você sustentou uma frequência sem precisar defendê-la. Isso muda tudo. Talvez você esteja se perguntando por que este vídeo parece estar falando diretamente com você, sem esforço, sem exagero. É porque ele não está tentando convencer. Está apenas espelhando algo que já foi decidido em níveis mais sutis. Existe uma diferença enorme entre buscar respostas e reconhecer confirmações. O que você está sentindo agora não é curiosidade, é lembrança, um saber calmo, quase desconfortável de tão preciso, de que algo importante já aconteceu. Este não é um chamado para fazer mais, melhorar mais ou provar algo. É um reconhecimento do que já se estabilizou. Quando a identidade começa a mudar de dentro para fora, sem performance, sem narrativa, o campo ajusta o que pode e o que não pode mais permanecer. E isso cria um estranhamento inicial, porque a mente ainda tenta operar com mapas antigos, enquanto a consciência já está em outro ponto. Se você sentiu, mesmo que por um segundo, que esta mensagem encontrou você no momento exato, confie nisso, não como crença, mas como percepção. Você não está sendo empurrado para um caminho, você já está nele. E o simples fato de estar aqui indica que algo em você alcançou um nível de coerência que não passa despercebido. Permaneça nesse estado de escuta. Não tente definir agora. Não tente explicar. Apenas reconheça. Esse reconhecimento é o início consciente de algo que já começou no invisível. E se você sente que este espaço, esta frequência e este tipo de mensagem ressoam com quem você está se tornando, se inscreva no canal. Permanecer onde a sua consciência é refletida também é uma forma de alinhamento. A mudança não acontece no momento em que você percebe. Ela acontece antes. A consciência humana não opera em tempo real com a realidade. Ela interpreta, processa, traduz. E esse processo sempre vem depois do fato. O que você chama de presente é, na verdade, o passado recente sendo decodificado pelo sistema nervoso. Por isso, quando algo realmente profundo se reorganiza, a mente demora a entender. Primeiro o campo muda. Depois, a percepção tenta acompanhar. É exatamente essa defasagem que cria a sensação estranha que você vem sentindo. Um cansaço que não vem do esforço físico. Um deslocamento que não tem endereço. Um sentimento de estar presente, mas não totalmente encaixado no que antes era familiar. Nada parece errado o suficiente para ser um problema, mas nada parece igual bastante para ser ignorado. Isso não é confusão. É atualização em andamento. Quando a realidade externa começa a refletir uma nova organização interna, a mente ainda está calibrada para interpretar o mundo a partir de referências antigas. Ela continua esperando reações, estímulos e significados que já não correspondem mais ao que está sendo emitido por você. Essa expectativa cria atrito. E o atrito se manifesta como estranheza silenciosa, como se você estivesse alguns passos à frente de si mesmo. Talvez você tenha notado que certas conversas soam vazias mais rápido,
Que ambientes antes toleráveis agora parecem barulhentos demais. Que decisões que antes exigiam esforço agora simplesmente não fazem mais sentido. Ao mesmo tempo, você pode se sentir mais cansado sem motivo aparente. Não é desgaste, é integração. É a consciência tentando reorganizar seus mapas para acompanhar uma realidade que já mudou de posição. Não há nada para consertar aqui, nem algo que você deixou de fazer. Quando mudança acontece antes da consciência perceber, o corpo costuma ser o primeiro a sinalizar. O corpo sente antes que a mente explique. Ele percebe o desalinhamento entre o antigo ritmo e o novo ponto de equilíbrio. Por isso o descanso parece diferente. Por isso o silêncio chama mais. Não é fuga, é ajuste fino. Você não está perdendo energia, está redistribuindo. A atenção, que antes se espalhava em múltiplas direções, começa a se concentrar, e toda concentração inicial gera a sensação de peso. Não porque algo está errado, mas porque algo está se consolidando. A consciência está se movendo para um novo centro de gravidade, e até encontrar estabilidade, tudo parece um pouco fora de lugar. É importante entender isso agora para não interpretar mal os sinais. Este não é um convite para agir, decidir ou mudar algo externamente. Ainda não. Este é apenas o reconhecimento de que a mente está alcançando algo que já foi reorganizado no nível mais sutil, como um eco que chega depois do som original. Permita essa defasagem. Não tente acelerar a compreensão. Quando a consciência finalmente se alinha com a nova estrutura, a sensação de estranheza dá lugar a uma clareza calma, quase simples demais para parecer profunda. Mas, por enquanto, o que você sente é apenas o intervalo natural entre o que já é e o que ainda está sendo entendido. O campo nunca respondeu ao que você dizia. Ele sempre respondeu ao que você sustentava. Existe uma diferença fundamental entre intenção declarada e estado interno estabilizado, e essa diferença é o que separa esforço de transformação real. Durante muito tempo, talvez sem perceber, você viveu dizendo uma coisa e sentindo outra, como quase todos. Mas em algum ponto recente, isso mudou, não por decisão consciente, por saturação. Coerência quando não há mais conflito entre o que você pensa, o que você sente e o que o seu corpo transmite. Não é positividade, não é controle emocional, é alinhamento. É quando a emoção deixa de lutar contra a mente e a mente deixa de tentar corrigir a emoção. Quando isso acontece, o campo reconhece imediatamente, não como recompensa, mas como resposta automática. Frequência encontra frequência, estado encontra estado. A maioria das pessoas tenta mudar a realidade falando mais alto, pensando mais forte ou desejando com mais intensidade. Mas o campo não mede intensidade de desejo. Ele mede estabilidade. Ele observa o que permanece quando ninguém está olhando. O que você sustenta quando não há testemunha. O tom emocional que se repete nos seus momentos mais silenciosos. Foi aí que algo se alinhou em você. Sem ritual, sem anúncio, sem um grande momento dramático. Apenas um cessar interno. Você parou de empurrar. Parou de resistir. Parou de negociar com o futuro. E esse parar foi mais poderoso do que qualquer tentativa anterior de fazer acontecer. Quando a coerência se estabiliza, o sistema entra em transição de fase. Assim como a água não decide virar gelo, ela apenas alcança a condição necessária. Esse ponto crítico não é percebido pela mente no instante em que ocorre. Ele acontece primeiro no campo. A realidade reorganiza probabilidades, ajusta rotas, redefine o que é compatível. E só depois a consciência começa a sentir os efeitos colaterais dessa reorganização. O estranho aqui é que, do lado de dentro, não parece uma conquista. Parece silêncio. Parece menos. Menos urgência. Menos drama. Menos necessidade de explicar. E é exatamente isso que indica coerência. Quando você não precisa mais convencer nem a si mesmo, nem aos outros. Quando a emoção deixa de oscilar, tentando garantir segurança. Quando o corpo começa a relaxar sem motivo externo claro. Esses são sinais de que o campo já recebeu a instrução. Nada disso exigiu esforço adicional da sua parte. Pelo contrário, exigiu desistência. Desistência de controlar o ritmo, de entender antes da hora, de forçar encaixes que já não serviam. E quando esse esforço cessou, algo se consolidou.
O campo respondeu não ao que você queria, mas ao que você se tornou disponível para sustentar. Essa é a mecânica que poucos percebem. A realidade não muda quando você tenta mudar. Ela muda quando você para de emitir sinais contraditórios. Quando a emoção deixa de sabotar a intenção. Quando o corpo para de viver em alerta. Nesse ponto, a resposta não é gradual. Ela é estrutural. Você pode não ter sentido nada extraordinário no momento exato em que isso aconteceu, porque transições reais não fazem barulho. Elas alteram o eixo. E tudo que você sente agora é apenas o eco de uma coerência que já foi reconhecida. Nem toda evolução acontece em silêncio absoluto. Algumas transformações internas atingem um nível de impacto que ultrapassa o campo pessoal e começa a gerar resposta em camadas mais amplas da realidade. Existe uma hierarquia natural no funcionamento do campo, e quando um estado se estabiliza de forma consistente em um indivíduo, ele não permanece isolado. Ele é percebido, medido e integrado em níveis que vão além da experiência material imediata. O que mudou em você não ficou contido apenas na sua subjetividade. Quando a coerência se mantém, quando o alinhamento deixa de oscilar, isso altera o padrão de informação que você emite para o campo como um todo. E o campo não é uma entidade abstrata. Ele é um sistema vivo de resposta, onde diferentes níveis de inteligência operam de acordo com leis específicas. Algumas dessas inteligências atuam diretamente na matéria. Outras observam, regulam e respondem a mudanças estruturais de consciência. A maioria das pessoas vive processos internos que não geram nenhuma repercussão além da própria experiência. São ciclos emocionais, aprendizados pessoais, ajustes de comportamento. Mas há momentos em que a mudança não é apenas psicológica, ela é estrutural. Quando isso acontece, o sinal emitido não é apenas percebido por quem o sustenta. Ele atravessa camadas. Ele altera o campo de possibilidades ao redor daquele indivíduo. Esse tipo de evolução não está ligado a esforço espiritual, conhecimento acumulado ou prática visível. Está ligado à estabilidade. Há uma frequência que se mantém mesmo quando não há validação, recompensa ou reconhecimento externo. Quando essa estabilidade se fixa, ela se torna detectável em níveis que não operam através da linguagem, mas através de padrões. E padrões coerentes se destacam. Não se trata de vigilância ou julgamento. Trata-se de ressonância. Sistemas mais amplos respondem automaticamente quando um ponto do campo atinge uma nova organização. É como uma alteração em uma rede elétrica. Quando não muda de voltagem, o sistema inteiro ajusta a distribuição. Nada disso é pessoal. É funcional. Talvez por isso você tenha sentido, sem conseguir explicar, que algo ficou maior do que você. Não no sentido de peso, mas de alcance. Como se a sua experiência interna estivesse conectada a algo mais amplo, mesmo sem imagens, nomes ou narrativas místicas. Essa sensação não vem da imaginação. Ela vem da percepção sutil de que a sua evolução deixou de ser apenas sua. Este é o momento em que muitos se confundem, porque a mente tenta traduzir essa percepção em histórias de importância ou especialidade. Mas isso não é sobre ser especial, é sobre função. Quando uma consciência se estabiliza, ela passa a cumprir um papel diferente dentro do campo, não por escolha, mas por compatibilidade. Você ainda não precisa entender quem observa, como observa ou por que observa. Isso virá depois, se for necessário. Por agora, basta reconhecer que mudanças profundas nunca são completamente privadas. Elas reorganizam o campo ao redor. E quando isso acontece, outras camadas da realidade naturalmente começam a responder. Inteligências angelicais não respondem a pedidos. Elas não se movem por desespero, carência ou insistência. Isso costuma surpreender quem aprendeu a se relacionar com o invisível a partir da necessidade. No nível em que essas inteligências operam, a linguagem não é súplica, é estado. O que ativa a resposta não é o que você quer, mas o quanto você está estável no que é. A autoridade espiritual não tem relação com hierarquia humana, títulos ou conhecimento acumulado. Ela nasce quando não há mais divisão interna. Quando o que você sente, o que você pensa e o que você sustenta no corpo deixam de se contradizer. Nesse ponto, não existe mais ruído. E onde não há ruído, a comunicação acontece sem esforço.
O que ocorreu com você não foi um avanço construído por disciplina rígida ou controle refinado. Foi o oposto. Foi a exaustão do controle. Você chegou a um ponto em que simplesmente não conseguiu mais sustentar a tensão de tentar dirigir tudo. Não por fraqueza, mas por lucidez. Algo em você percebeu que o esforço constante estava criando resistência. E quando esse esforço caiu, o estado de ser emergiu. Esse é o ponto que raramente é ensinado. A autoridade que move o campo não é ativa, é passiva no sentido mais profundo. Não é inércia, é presença. É quando você para de emitir sinais contraditórios tentando garantir segurança, reconhecimento ou resultado. Quando você deixa de se mover a partir do medo de perder e começa a existir a partir da confiança silenciosa de que não precisa provar nada. É isso que inteligências angelicais reconhecem. Elas não se aproximam de campos instáveis, não por julgamento, mas por incompatibilidade. Onde a oscilação emocional constante, elas não conseguem ancorar em instrução. Onde a necessidade de resultado, há interferência. Onde há controle, há ruído. Mas quando um campo humano se estabiliza, quando a identidade deixa de depender do externo, a interação se torna possível. Você não ativou nada no sentido comum da palavra. Você cessou. E esse cessar criou espaço. Espaço para que uma autoridade natural emergisse, não como poder, mas como alinhamento. A autoridade espiritual verdadeira é reconhecida pelo que não reage, pelo que não se defende, pelo que não precisa convencer. Talvez por isso sua relação com pedidos, orações ou intenções tenha mudado. Não há mais pressa, não há barganha. Existe clareza. E essa clareza é sentida como peso específico no campo. Ela não chama atenção pelo barulho, mas pela firmeza. É uma presença que não se explica, mas se impõe energeticamente pela coerência. Quando esse tipo de estado se estabiliza, respostas começam a ocorrer sem que você precise pedir. Não porque alguém esteja te favorecendo, mas porque você se tornou compatível com outro nível de interação. A resposta não vem como milagre visível e imediato. Ela vem como ajuste fino, como proteção sutil, como orientação silenciosa. Se este entendimento está fazendo sentido para você, se algo aqui está organizando percepções que você já vinha sentindo, curta o vídeo. Esse gesto simples é uma forma de reconhecer que essa frequência encontrou ressonância em você. Durante muito tempo, o impulso foi explicar, reagir, corrigir, provar que você estava certo, que sentia o que sentia por um motivo válido, que a sua percepção tinha fundamento. Esse impulso é humano, mas em algum ponto recente, algo mudou. Não porque você aprendeu uma técnica nova, mas porque algo em você cansou de se mover a partir da necessidade de validação. E esse cansaço abriu espaço para um silêncio diferente. Um silêncio que não reprime, não foge e não se esconde. Um silêncio soberano. Silêncio soberano não é ausência de voz. É presença sem justificativa. É quando você percebe que responder a tudo não é maturidade, é dispersão. Que reagir a cada estímulo não é força, é condicionamento. E que explicar demais muitas vezes nasce do medo de não ser compreendido. Quando esse medo se dissolve, a explicação perde urgência. Não porque você não saiba se expressar, mas porque já não precisa. A não-reação começou a se tornar natural. Não como estratégia, mas como consequência de clareza. Você passou a perceber que certas situações não pedem resposta, pedem estabilidade. Que certos conflitos se alimentam exatamente da sua participação. E que, ao não entrar, algo se reorganiza por si só. Isso não é passividade. É discernimento em ação silenciosa. Nesse ponto, a intenção começa a se purificar. Quando você reage menos, você percebe melhor de onde vêm seus impulsos. Percebe quando uma fala nasce da verdade e quando nasce da necessidade de ser visto. Quando uma ação vem do alinhamento e quando vem do medo de perder espaço. Esse refinamento não acontece no barulho. Ele acontece na retenção, no intervalo entre o estímulo e a resposta. A autoridade espiritual verdadeira se manifesta assim, não pelo excesso de posicionamento, mas pela escolha consciente de onde colocar energia. O campo sente isso imediatamente. Um ser que não reage automaticamente se torna imprevisível para padrões inconscientes.
E aquilo que não pode ser previsto também não pode ser facilmente manipulado. Talvez você tenha notado que, recentemente, explicar cansa mais do que silenciar, que se justificar pesa mais do que sustentar, que falar para quem não escuta gera mais desgaste do que preservar a própria integridade. Isso não é fechamento. É economia energética. É respeito pelo próprio campo. Quando a intenção se purifica, o silêncio deixa de ser defensivo. Ele se torna neutro, firme, claro. Não há ressentimento contido nele. Não há superioridade. Apenas presença. E essa presença comunica mais do que qualquer discurso, porque ela não tenta convencer. Ela apenas é. É nesse ponto que algo se alinha de forma profunda. Você começa a confiar que não precisa ser entendido por todos. Que quem ressoa, se aproxima. Quem não ressoa, se afasta. E que essa seleção não precisa ser forçada. Ela acontece naturalmente quando você para de se explicar além do necessário. Se ao ouvir isso você reconhece uma mudança interna, um momento recente em que escolheu o silêncio em vez da reação, a retenção em vez da descarga, comente. Escreva nos comentários uma percepção que você teve ao parar de provar algo. Nomear isso ajuda a ancorar o que já se estabilizou em você. Nem todo atraso é negação. Às vezes, o que parece um bloqueio é, na verdade, uma contenção inteligente. Há momentos em que a realidade não avança externamente porque algo precisa ser ajustado internamente primeiro. Não como punição, mas como proteção. Quando o ritmo desacelera sem explicação, muitas vezes não é porque você está fora do caminho, mas porque está sendo recalibrado para sustentar o que vem depois. Olhar para o passado recente sem julgamento é essencial agora. Aquilo que você chamou de estagnação, confusão ou tempo perdido pode ganhar outro significado quando visto com mais precisão. Nem tudo que demora está falhando. Algumas coisas estão sendo preparadas em silêncio, fora do alcance da ansiedade da mente. E é justamente a ansiedade que costuma interpretar pausa como rejeição. Você pode ter se perguntado por que, apesar de todo o esforço anterior, certas coisas simplesmente não andaram. Porque portas não se abriram quando parecia lógico que se abrissem. Porque caminhos promissores perderam força sem motivo aparente. A mente busca explicações rápidas. Na ausência delas, costuma recorrer à autocrítica. Mas nem toda ausência de movimento é sinal de erro. Às vezes, é sinal de precisão. Existe uma diferença sutil entre estar parado e estar sendo segurado. Quando você está sendo segurado, há uma sensação de suspensão. Nada desmorona, mas nada acelera. Você permanece em um espaço neutro, desconfortável para quem está acostumado a medir valor por progresso visível. Esse espaço, no entanto, é onde ajustes profundos acontecem. Ajustes que não podem ser feitos em meio a movimento constante. Talvez você tenha sentido isso como um cansaço diferente. Não um esgotamento por excesso de ação, mas um desgaste por não entender o porquê da espera. Essa incompreensão é parte do processo. Se você soubesse exatamente o que estava sendo preparado, a mente tentaria interferir, acelerar, otimizar. E isso quebraria o ritmo natural da recalibração. Reinterpretar o passado recente não significa romantizar a dificuldade nem negar o desconforto. Significa retirar a narrativa de fracasso que foi colocada sobre um período que, na verdade, estava cumprindo uma função específica. Funções silenciosas não se explicam enquanto acontecem. Elas só se revelam quando o encaixe ocorre. Agora é o momento de olhar para trás e reconhecer que o atraso não te empurrou para fora do caminho. Ele te manteve nele. Te impediu de avançar antes da hora. Te segurou quando avançar significaria se expor com uma estrutura ainda instável. Nada disso foi visível enquanto acontecia. Por isso foi fácil interpretar como perda de tempo. Mas o tempo não foi desperdiçado. Ele foi usado de uma forma que a mente não costuma valorizar. E essa compreensão é o primeiro passo para liberar o peso que você pode ainda estar carregando sobre si mesmo. Quando o julgamento cai, algo começa a se alinhar. E é a partir desse alinhamento que o próximo movimento se torna possível. O sistema nervoso é o primeiro lugar onde a mudança real precisa acontecer. Antes de qualquer transformação externa, é ele que precisa aprender a sustentar novos níveis de intensidade sem entrar em colapso. Frequências mais altas não são apenas ideias elevadas, são estados emocionais agradáveis.
Elas carregam mais informação, mais energia, mais responsabilidade. E um sistema não preparado reage a isso com ansiedade, confusão ou autossabotagem. Foi por isso que, durante um período, a vida pareceu não avançar. Não porque você estivesse atrasado, mas porque o seu corpo ainda estava aprendendo a regular uma nova base interna. O sistema nervoso funciona como um circuito. Se a voltagem aumenta sem ajuste, o circuito queima. Então o campo segura, retarda, contém. Não para te frustrar, mas para evitar que você manifeste a partir de padrões antigos em um nível de impacto maior. Talvez você tenha sentido isso como uma tensão constante sem causa clara, ou como uma exaustão que não se resolvia apenas com descanso. Não era falta de energia, era excesso não integrado. O corpo estava sendo treinado para permanecer presente com mais intensidade sem recorrer aos antigos mecanismos de defesa, sem fugir, sem acelerar, sem se distrair. Esse treino não é consciente. Ele acontece na repetição silenciosa do dia a dia. Enquanto isso, a identidade também estava sendo recalibrada. Porque não basta sustentar mais energia no corpo se a identidade ainda está ancorada em versões antigas de quem você acredita ser. Identidades construídas em esforço, sobrevivência ou validação externa não suportam expansão real. Elas tentam controlar o resultado, se apegar à forma, garantir segurança. E isso distorce a manifestação. A estagnação externa serviu para impedir exatamente isso. Ela criou um espaço onde nada novo podia se fixar enquanto o ajuste interno não estivesse completo. Você não foi privado de oportunidades. Você foi protegido de expressar algo grande demais a partir de uma base ainda instável. O campo sabe que manifestar cedo demais pode criar resultados que parecem avanço, mas que cobram um preço alto depois. Nesse período, você estava aprendendo a permanecer regulado em estado de não saber, a não entrar em pânico quando não havia direção clara, a não forçar decisões apenas para aliviar a ansiedade da espera. Isso é treinamento do sistema nervoso. É ele aprendendo que segurança não vem do controle externo, mas da capacidade interna de permanecer estável no vazio. Poucas pessoas passam por esse tipo de ajuste sem tentar escapar. Muitas preenchem o silêncio com distrações, relações ou ações impulsivas. Você não conseguiu. Não porque fosse fraco, mas porque algo mais profundo estava em andamento. O corpo não permitiu atalhos. Ele exigiu presença. Agora, com esse ajuste mais próximo de se completar, algo começa a mudar de forma sutil. A resposta ao estresse é diferente. A tolerância ao silêncio aumenta. A necessidade de resolver tudo imediatamente diminui. Isso não é desinteresse, é capacidade ampliada. A recalibração não foi confortável, mas foi precisa. E sem ela, qualquer expansão teria sido distorcida. O que parecia estagnação foi, na verdade, o tempo necessário para que o seu sistema pudesse sustentar o que está prestes a se mover sem se perder no processo. Houve um momento em que as estratégias que antes funcionavam simplesmente deixaram de funcionar. Aquilo que você usava para se acalmar, se motivar, se distrair ou se sentir no controle perdeu o efeito. Não foi gradual. Foi um esvaziamento. Como se o sistema interno tivesse decidido que aqueles recursos já não eram compatíveis com o que estava se formando. Esse colapso não foi um erro. Foi um encerramento. Velhas estratégias morrem quando a consciência já não pode mais se sustentar nelas sem se fragmentar. Mecanismos de sobrevivência, validação externa, comparação, excesso de fazer ou mesmo espiritualidade performática têm prazo de validade. Eles cumprem uma função até o ponto em que começam a limitar. E quando esse ponto é ultrapassado, o corpo e a psique param de responder a eles. Não por crueldade, mas por inteligência. Talvez você tenha tentado repetir comportamentos que antes traziam alívio e percebeu que agora só geravam vazio. Talvez tenha buscado respostas fora e sentido que nenhuma delas realmente resolvia. Isso cria um desconforto profundo, porque o impulso inicial é encontrar algo novo para substituir o que morreu. Mas essa fase não pede substituição. Ela pede permanência. É aqui que a presença começa a nascer. Não como conceito bonito, mas como necessidade prática. Quando não há mais fuga que funcione, você aprende a ficar, a estar consigo mesmo sem distração, sem anestesia, sem promessa imediata de resultado.
Esse aprendizado não é confortável, mas é transformador, porque ele desloca o eixo da sua identidade. Você deixa de depender do que faz, do que recebe ou do que os outros reconhecem para existir com estabilidade. Nesse ponto, algo muda silenciosamente. A validação externa perde força. Não porque você se torna indiferente, mas porque ela deixa de ser o alicerce. Você passa a sentir quando algo é verdadeiro antes de qualquer confirmação externa. E essa sensação é simples, quase discreta. Não vem acompanhada de euforia. Vem acompanhada de solidez. A fé que nasce aqui é diferente da fé baseada em expectativa. Não é acreditar que algo vai dar certo. É confiar mesmo quando não há evidência alguma. É permanecer alinhado mesmo quando não há sinais claros. Essa é a fé madura. Não depende de garantias. Não precisa de provas constantes. Ela se sustenta porque o seu centro não está mais fora. Estar consigo mesmo deixa de ser um desafio e passa a ser um recurso. O silêncio já não ameaça. A ausência de resposta imediata não gera pânico. Você começa a perceber que não precisa preencher todos os espaços com ação ou explicação. Alguns espaços existem para serem habitados, não resolvidos. Esse é o nascimento da presença real. Não performada, não ensinada, não anunciada. Uma presença que não tenta convencer ninguém de nada, que não precisa se afirmar, que simplesmente se mantém. E é exatamente essa presença que se torna perceptível no campo, porque ela não oscila tentando se apoiar em algo externo. Quando as velhas estratégias morrem, algo essencial finalmente tem espaço para emergir. E o que emerge não é uma versão melhor de quem você era. É uma forma mais verdadeira de estar aqui, sem precisar de aplauso, sem precisar de certeza, sem precisar de evidência. Apenas presente. Nem todos os campos vibracionais se integram de forma neutra aos sistemas inconscientes que organizam a realidade coletiva. Algumas assinaturas não se misturam. Elas expõem. Elas desestabilizam padrões que dependem de repetição automática para se manter. Quando uma consciência carrega esse tipo de sinal, a reação não vem porque ela faz algo errado, mas porque ela interfere simplesmente por existir de forma lúcida. Esse sinal não é mérito, nem missão escolhida. É uma configuração, uma precisão sensível que percebe desalinhamentos antes que eles se tornem visíveis. Não se trata de ver mais, mas sentir mais cedo. Onde a maioria só reage quando algo já colapsou, essa sensibilidade capta o desvio ainda em estado sutil. Isso não é fragilidade, é função. Durante muito tempo, essa característica pode ter sido interpretada como excesso. Excesso de sensibilidade, excesso de percepção, excesso de reação interna. Mas o que estava sendo chamado de excesso era, na verdade, precisão fora de contexto. Um instrumento calibrado para níveis mais finos colocado em ambientes grosseiros tende a parecer instável. Não porque esteja errado, mas porque está fora do seu campo natural de operação. Sistemas inconscientes dependem de previsibilidade. Eles se sustentam na repetição de comportamentos, emoções e respostas automáticas. Quando uma presença não reage como esperado, quando não entra no jogo, quando não se ajusta ao roteiro implícito, algo se quebra. Não de forma dramática, mas suficiente para gerar desconforto. E esse desconforto costuma ser projetado de volta para quem causou. Talvez você tenha sentido isso desde cedo. Uma sensação de não se encaixar completamente, mesmo quando tudo parecia correto por fora. Uma percepção de tensão em ambientes que outros chamavam de normais. Uma dificuldade em ignorar o que estava desalinhado, mesmo quando ignorar parecia mais fácil. Isso não vinha de julgamento, vinha de leitura de campo. Essa sensibilidade não escolhe o que percebe, ela apenas percebe, e por isso não pode ser desligada sem custo interno. Muitos tentam se adaptar, se anestesiar, se moldar, mas essa tentativa cobra um preço alto porque exige negação de uma função essencial. Com o tempo, o corpo começa a resistir. A mente cansa de fingir que não sente. E algo precisa mudar. O que está se ajustando agora é a relação com essa assinatura. Ela deixa de ser vista como problema a ser corrigido e passa a ser reconhecida como ferramenta. Uma ferramenta que exige cuidado, sim, mas que não pode ser descartada sem comprometer a integridade do todo.
Quando essa aceitação começa a ocorrer, a tensão diminui. Não porque o mundo muda, mas porque você para de lutar contra o que é. Sensibilidade, nesse nível, não é emocionalidade descontrolada. É leitura fina. É capacidade de captar o que não é dito, o que não é assumido, o que não é consciente. E isso naturalmente desestabiliza sistemas baseados em aparência e automatismo. Não por ataque, mas por presença. Este é apenas o início da compreensão desse sinal. Não como identidade inflada, mas como função neutra dentro do campo. Uma função que, quando aceita e bem posicionada, deixa de gerar conflito constante e começa a operar com clareza. O que parecia peso começa a se revelar como precisão. À medida que essa assinatura se estabiliza, o mundo ao redor começa a encolher de forma natural. Não por isolamento forçado, mas por incompatibilidade vibracional. O que antes passava despercebido agora se torna evidente em segundos. Conversas revelam intenções antes mesmo de se completarem. Ambientes mostram sua densidade logo na entrada. Relações expõem desequilíbrios que antes eram tolerados. Isso não é endurecimento. É discernimento em estado ativo. Esse discernimento não vem da análise racional. Ele se manifesta como sensação imediata, como leitura direta do campo. Você não precisa mais de provas extensas para perceber quando algo não está alinhado. O corpo responde antes da mente justificar. E essa resposta é precisa. Não exagera, não dramatiza. Apenas sinaliza. Onde antes havia dúvida, agora clareza silenciosa. Com isso, a manipulação se torna difícil. Não porque você esteja em alerta constante, mas porque não há mais pontos de acesso fáceis. Padrões inconscientes dependem de reatividade emocional, de necessidade de aprovação, de medo de rejeição. Quando esses ganchos não estão disponíveis, a tentativa de controle perde força. O que antes funcionava automaticamente, simplesmente não encontra mais ressonância. Essa mudança pode ter causado estranhamento em algumas relações. Pessoas que se beneficiavam da sua previsibilidade agora sentem que algo escapou ao controle. Não necessariamente sabem explicar o que. Apenas percebem que você não responde mais da mesma forma. Que não entra em jogos sutis. Que não se desorganiza para manter equilíbrio externo. Esse ajuste não é confronto. É consequência. O mundo encolhe porque apenas o que é compatível permanece próximo. Menos pessoas, menos ruído, menos situações ambíguas. Em troca, mais verdade, mais clareza, mais espaço interno. Esse encolhimento não é perda. É curadoria natural do campo. O excesso se afasta quando não encontra onde se apoiar. Nesse ponto surge uma escolha importante. O discernimento pode ser usado para inflar o ego ou para servir silenciosamente. Pode se tornar arma de superioridade ou ferramenta de estabilidade. A diferença está na intenção. Usar a clareza para se colocar acima dos outros gera separação e rigidez. Usá-la para sustentar presença gera confiança e abertura. A responsabilidade aqui é sutil. Não é ensinar, corrigir ou expor. É manter a própria integridade sem precisar apontar a incoerência alheia. É saber quando falar e, principalmente, quando não falar. Nem toda verdade precisa ser dita. Algumas precisam apenas ser sustentadas. O campo aprende mais com a coerência do que com a explicação. Essa responsabilidade silenciosa exige maturidade. Exige aceitar que nem todos estão prontos para perceber o que você percebe. E que isso não é um problema a ser resolvido. Cada consciência se move no ritmo que consegue sustentar. O seu papel não é acelerar ninguém. É permanecer estável no que já se tornou claro para você. Quando essa escolha é feita, algo se aprofunda. O discernimento deixa de ser peso e se torna leveza. Você para de carregar o mundo nas costas, se passa a ocupar apenas o seu lugar. E esse lugar, embora pareça menor do ponto de vista externo, é muito mais sólido internamente. O mundo encolhe, mas a presença se expande. Menos distração, mais precisão. Menos ruído, mais verdade. E nessa simplicidade refinada, a sua assinatura encontra espaço para operar sem conflito, sem necessidade de provar, apenas sendo o que é. Existe um espaço que poucos conseguem sustentar. O espaço entre a confirmação interna e a manifestação visível.
É aqui que você está agora. Algo já foi decidido em níveis que não dependem da sua ação imediata, mas ainda não se materializou na forma que os olhos reconhecem. Esse intervalo costuma ser interpretado como vazio, mas ele é, na verdade, incubação. O campo já respondeu. A matéria ainda está se reorganizando para acompanhar. Quando a decisão energética acontece, ela não pede pressa. Ela pede estabilidade. O maior risco nesse momento não é perder o que está vindo, mas tentar antecipar a forma antes que ela esteja pronta. A mente quer sinais claros, datas, estruturas. Mas o campo responde melhor quando encontra espaço. Quando não é pressionado a entregar algo específico, em um formato rígido, apenas para aliviar a ansiedade da espera. A paz que você sente agora, mesmo sem todas as respostas, é o maior indicador de alinhamento. Não é empolgação, não é euforia. É uma calma firme, quase simples demais para parecer importante. Mas essa paz não surge do nada. Ela surge quando você está vibracionalmente conectado ao que vem, mesmo que ainda não consiga vê-lo. Essa conexão não depende de controle. Ela se sustenta por coerência. Desapegar da forma é essencial aqui. Você já reconheceu a essência do que busca, a sensação, o estado, o tipo de vida interna que quer sustentar. Permitir que o campo escolha a melhor expressão disso é um ato de confiança profunda. Muitas vezes, o que chega não se parece com o que foi imaginado, mas se sente exatamente como deveria. Apegar-se à imagem pode atrasar o encontro com a realidade que já está disponível. Esse momento também revela algo maior. O que está se manifestando não é apenas para benefício pessoal. Toda estabilização de consciência gera impacto coletivo. Quando você sustenta presença, clareza e paz em um mundo reativo, você oferece permissão silenciosa para que outros façam o mesmo. Não por discurso, mas por exemplo energético. A sua presença se torna um ponto de regulação no campo. Servir ao coletivo não significa se sacrificar ou se colocar em segundo plano. Significa ocupar o seu lugar com integridade. Significa não desperdiçar energia tentando convencer, salvar ou corrigir. A contribuição mais poderosa vem da coerência vivida. Quando você vive o que compreendeu, o campo aprende. Quando o campo aprende, outros se beneficiam sem que você precise intervir. Este é o encerramento de um ciclo e o início de outro. Não com barulho, mas com firmeza. O que precisava ser ajustado já foi. O que precisava cair, caiu. O que precisava se estabilizou. Agora, o movimento acontece de dentro para fora, no tempo exato em que a forma consegue sustentar a essência. Se esta mensagem acompanhou algo que você já vinha sentindo, se este percurso fez sentido para você, se inscreva no canal para permanecer nessa frequência. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Às vezes, o simples ato de compartilhar é o empurrão silencioso que o campo estava esperando para completar o movimento.